Olá pessoal, vamos dar início à oitava aula de análise de investimentos. Nesta aula vamos tratar no primeiro módulo de VPL e ciclo de vida, no segundo módulo período de recuperação de capital ou payback e no terceiro módulo o valor anual uniforme equivalente ou VAUE. Ampliando então o conceito de engenharia econômica, ela objetiva a análise econômica de decisões sobre investimentos. Vamos a alguns exemplos. Numa linha de produção, eu posso efetuar o transporte de materiais manualmente ou utilizar uma correia transportadora. Quando eu vou construir uma rede de abastecimento de água, eu posso decidir fazê-lo com maior diâmetro, o que me gera um custo maior de investimento, porém um prazo maior de manutenção dessa rede, ou ainda de um diâmetro menor, que apresenta um custo menor de investimento, porém vai necessitar de uma manutenção no menor espaço de tempo. Por fim, uma decisão atual em diversas empresas está no fato de comprar ou alugar um veículo ou uma frota de veículos. Em todos esses casos, nós devemos utilizar a análise de investimentos para que possamos decidir entre qual dessas opções devemos considerar. Na análise de investimentos só são considerados os fatores conversíveis em dinheiro. Existem diversos fatores que são não ponderáveis. Por exemplo, desejo manter um certo nível de emprego dentro da minha empresa. Quero conquistar a boa vontade de um cliente ou fornecedor. Dessa forma, muitas vezes, posso não repassar determinado custo, fazendo com que o preço final para o cliente seja menor do que o preço que seria se eu repassasse tudo para ele. Isso de forma a fidelizá-lo ou conquistar a sua boa vontade. Para implantar um projeto, então, devemos considerar os critérios econômicos que estão relacionados à rentabilidade do investimento, os critérios financeiros que estão relacionados com a disponibilidade dos recursos para realizar esses investimentos e alguns critérios imponderáveis, que são fatores não conversíveis em dinheiro, como citados anteriormente. Porém, aqui na disciplina, nós consideramos apenas os investimentos factíveis, ou seja, que são financeiramente viáveis e analisados nos seus fatores ponderáveis. Não consideramos esses fatores imponderáveis. Com uma rápida revisão do que já vimos até o momento, para avaliação de investimentos únicos, nós já apresentamos a taxa mínima de atratividade, a taxa interna de retorno e o valor presente líquido. Neste módulo, nós vamos estudar o valor presente líquido na comparação de diferentes investimentos. Ou seja, veremos o VPL para duas ou mais alternativas mutuamente exclusivas. Ainda avaliaremos dois casos: projetos que possuem ciclos de vida iguais e projetos que possuem ciclos de vida diferentes. Se tem uma única alternativa de investimento, nós vimos que basta calcular o VPL de todo o fluxo de caixa considerando a TMA. Se o VPL for igual a zero, o projeto iguala a TMA, portanto eu sou indiferente entre a TMA e o meu novo projeto. Se o VPL maior que zero, o projeto ultrapassa a TMA, sendo melhor do que a minha TMA. Quando eu tenho duas ou mais alternativas, eu calculo o VPL de cada projeto considerando a TMA e escolho o projeto com maior VPL dentre eles. No primeiro caso de estudo, considerando então ciclo de vidas iguais, esse exemplo é do Blank e Tarquin. Em determinado processo, 3 máquinas com funções idênticas podem ser escolhidas, cujos custos são mostrados na tabela abaixo. Considere a TMA de 10%. Nós temos aqui 3 opções de máquina. A primeira máquina de energia funciona energia elétrica, a segunda máquina a gás e a terceira máquina energia solar. O custo de aquisição delas, respectivamente, é $2.500 da primeira, $3.500 da segunda e $6.000 da terceira. Elas apresentam um custo de operação anual de $900 a energia elétrica, $700 a gás e $50 a energia solar. E ainda, é possível vender essas máquinas, todas elas com ciclo de vida de 5 anos, ou seja, vou vender essas máquinas ao final de 5 anos pelo valor recuperado, neste caso de $200, $350 e $100 respectivamente.
Assim calculamos o VPL de cada uma das alternativas, sendo que o VPL do primeiro caso é dado por menos 2.500, que é o valor de investimento, menos 900, que é o valor da série uniforme, trazida a valor presente, considerando taxa de juros de 10% por 5 períodos, ou seja, 5 anos, mais os 200 do valor recuperado, que é trazido do valor futuro, ou seja, do ano 5, para o valor presente, a uma taxa de 10% ao ano. Efetuando essa conta, obtemos um VPL de menos 5.788 dólares. Já para o segundo caso, temos um fluxo de caixa bem parecido, alterando apenas os valores de investimento, custo de operação e valor recuperado. Efetuando essas contas, obtemos para a máquina a gás um VPL de menos 5.936 dólares. Por fim, repetindo o mesmo cálculo para a terceira máquina, nós temos que o VPL da máquina solar é de menos 6.126 dólares. Observando então os três casos, como aqui nós consideramos os custos, temos que a máquina que apresenta o menor custo de todos eles, ou o VPL menos negativo, é a primeira máquina, a máquina elétrica, que deve ser escolhida. Devemos ter cuidado com projetos que possuem ciclos de vida diferentes na hora de compará-los. O VPL das alternativas deve ser comparado ao longo do mesmo número de anos e encerrar ao mesmo tempo. Caso contrário, estaremos favorecendo a alternativa mais breve, se estivermos considerando os custos. A solução, então, é comparar as alternativas em um intervalo de tempo igual ao MMC, mínimo múltiplo comum, dos ciclos de vida. Ou ainda, do horizonte de planejamento que temos, considerar um período fixo de N anos de duração. Como exemplo, pede-se calcular pelo VPL qual das alternativas abaixo é mais econômica para a compra de um equipamento. Supor que vai haver repetição. Então temos um projeto A com custo inicial de 400 com uma vida útil de 4 anos, valor residual ou de venda de 40 mil e custo anual de operação de 10 mil, e um projeto B de 600 mil com duração de 8 anos, ou seja, o dobro de tempo do A, valor residual de 80 mil e custo de operação de 20 mil, a taxa mínima de atratividade considerada é de 10% ao ano. Bem, primeiramente, se fizermos de forma errada, ou seja, se compararmos os projetos com a vida útil diferente, calculando seu VPL, podemos aqui desenhar o fluxo de caixa do projeto A, um fluxo de caixa de 4 anos de duração, com os 400 mil de investimento, a série A de custos de operação de 10 mil e valor recuperado ou valor residual de 40 mil, e o fluxo de caixa do projeto B, que estaria contabilizando um total de 8 anos, é aqui mostrado. Calculando o VPL, que é menos o valor investido, menos 10 mil, P dado A, ou seja, valor presente dado uma série uniforme de 10 mil, a 10%, 4 anos, mais 40 mil trazido a valor presente, que é o valor residual, com a mesma taxa e período, de 4 anos. Teremos um VPL de 404.378 dólares. Já o VPL da segunda opção, o que difere são os valores, obviamente, e o período de 8 anos, aqui considerados. Teremos um VPL de menos 669.371. Desta forma, teríamos que o projeto com o menor custo total seria o projeto A. Refazendo esse exercício, calculando agora, repetindo o projeto A, assim teríamos que, ao final de 4 anos, reinvestiríamos numa nova máquina em substituição àquela anterior. Teríamos, então, um período total de 8 anos, de acordo com o fluxo de caixa aqui apresentado. Já o fluxo de caixa para o B permaneceria da mesma forma, com os 8 anos. Calculando, então, o VPL igualando o número de anos, teríamos que o VPL da série A é igual a menos 400 mil do valor investido, menos
valor presente da série uniforme de 10.000 de 8 períodos, menos o valor presente do reinvestimento de 400.000 no ano 4, mais o valor presente do valor residual do ano 4, mais o valor presente do valor residual do ano 8, isso nos dá um total, um VPL total de menos 680.573 dólares. Já calculamos o VPL do projeto B anteriormente e temos que o valor deste projeto, o VPL deste projeto, é de menos 669.378 dólares. Assim, observem que neste caso, ou seja, da forma correta, passa a valer a pena o projeto B. Terminamos aqui este módulo, até o próximo módulo.